muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês um vídeo muito legal. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, compartilhar para todos os amigos, comentar muito aqui para mim e deixe seu like no vídeo também, porque ele é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube notificar você de todos os vídeos que saírem por aqui. E segue a gente lá no Instagram, que estaremos seguindo de volta. Bora pro vídeo? Vem comigo! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo aqui que foi muito pedido por vocês. Estou aqui com meu tio, meu pastor, e ele veio trazer aqui as respostas que vocês mandaram lá no Instagram. Então, se você não me segue lá, que por lá eu boto muita coisa. Tio, pode se apresentar? Olá, eu sou o pastor Alex, eu pastoreio a comunidade cristã Restaurando Famílias, o vulgo CRESFAM. Essa igreja existe há 11 anos, e a gente está aqui militando com amor, trazendo a palavra para aqueles que na verdade querem, mostrando Jesus como o Senhor e Salvador da humanidade. E esse é o nosso legado, nossa proposta. E estamos aqui com muito carinho. Estava ansioso para poder estar aqui com vocês, para responder as perguntas, os questionamentos de vocês. Eu acho que isso é muito bom, Se você pergunta porque você quer ter respostas, e eu estou aqui para ser útil naquilo que for necessário. Tatuagem é pecado? Explique isso. Onde está escrito na Bíblia? Vamos começar bem do princípio. A questão da tatuagem na Bíblia, ela se mostra pecado, E não existe a palavra tatuagem na Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra tatuagem, porque a palavra tatuagem é uma palavra moderna. Como a Bíblia, na verdade, é um dos livros mais antigos da humanidade, ela não existe a palavra tatuagem. Ela existe a palavra marcar o corpo. No texto de Levítico, capítulo 19, versículos número 28, demonstra que na cultura dos judeus era proibido marcar o corpo. E o texto diz: não se deve marcar o corpo nem com o que há no céu, nem com o que há na terra, nem com o que há debaixo da terra. Então, como nós somos cristãos, dissidentes dos judeus, porque o evangelho chegou a nós, primeiro foi para eles e chegou a nós na verdade seguimos a cultura dos judeus, E culturalmente não faz parte da nossa fé marcar o corpo nem para homenagear Deus, nem para homenagear homens, nem para homenagear ninguém, nem a si mesmo. Porque na verdade na cultura nós homenageamos o nosso Deus com cultos de adoração, com cultos públicos de adoração, com orações, com músicas. Então é assim que nós na verdade adoramos o nosso Deus. Segundo o conselho que o nosso Deus nos deu, na verdade tatuagem para nós é pecado, sim. Porque só a tua verdade vale. Porque na sua cabeça só o crente vai para o reino dos céus. Essa é uma outra polêmica muito grande. Primeiro que não existe só a minha verdade vale. Verdade não é minha. Eu até deixei o texto aberto aqui, aonde no Evangelho de João, capítulo número 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu sigo Jesus, a verdade de Jesus é que vale. Não adianta eu seguir uma direção que eu não acredito nela. Eu acredito na Bíblia. Quando a Bíblia diz que eu devo fazer assim, eu faço o que a Bíblia diz. Não é a minha verdade, é a verdade da Bíblia. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir de novo o Evangelho de João, capítulo número 14, quando Jesus fala sobre a morada. Então ele é a verdade. Para eu chegar a Deus, eu só devo segui-lo. No livro de Timóteo também, 1 Timóteo, capítulo número 2, Paulo também escreve a Timóteo dizendo a mesma coisa, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem que se deu a si mesmo por redenção, a saber, a salvação do nosso corpo. Então quando ele diz sobre salvação, ele diz que o único que salva é Jesus. Então eu não sigo o outro, mas não é porque é minha verdade, como se eu fosse o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade e nenhum pastor, nenhum crente é o dono da verdade. Mas nós seguimos a Bíblia, que é a verdade para nós. A Bíblia é 100% confiável? Como saber se não alteraram a história? Sim, a Bíblia é 100% confiável e nós sabemos que a história não foi alterada, Não tem como alterar uma história, dessa forma não. O que na verdade a gente vai perceber na Bíblia é que como na verdade ela foi separada, ela foi dividida e selecionada, livros inspirados e livros não inspirados, livros que foram considerados não inspirados por Deus, que não tinham na verdade seguimento vindo do Pentateuco, foram na verdade tidos como os livros que não foram inspirados por Deus e foram arrancados. Esses livros que nós temos aqui são livros que na verdade nós percebemos que
que são 66 livros na Bíblia. Temos por isso que é a Bíblia, né, que é uma coleção de livros que na verdade foram percebidos que são livros que a gente pode confiar, porque eles se confirmam. De Gênesis a Apocalipse, eles na verdade se confirmam, nenhum nega o outro, não há negação na Bíblia e na verdade cada texto confirma outro texto daí por diante. Então pra gente é confiável sim. O que é Deus para você? Nossa! Deus para mim é aquilo que Ele disse que é, né? Essa pergunta é muito pessoal, eu respondo para mim, né? Deus para mim, o Alex aqui, né? Deus para mim, Ele é aquele que na verdade me amou de forma absurda. Digo absurda porque eu acho que é muito difícil você conseguir amar, né? Tal como na verdade você foi amado por Deus, que perdoou os meus pecados, as minhas falhas, e mostrou para mim que para minha vida tinha jeito. Então, para mim, Ele é tudo. Ele é a minha salvação, Ele é o meu amor, Ele é o Pai que eu não tive, Ele é o meu alicerce, a minha segurança. Isso, para mim, é o meu Deus. Pastor, acredito que as pessoas deveriam perguntar menos que ler mais a Bíblia, não é mesmo? Sim, sim. Porque a Bíblia, na verdade, ela é a palavra de Deus. Então, não que eu não queira responder as perguntas, né? Eu estou até deixando os textos aqui, todas as perguntas que cabem em textos bíblicos, eu vou deixar os textos para que vocês consultem qualquer Bíblia que você tiver na tua casa e consulte a veracidade dos textos e comece, na verdade, a estudar isso. O que acontece muito, que é um problema, é que as pessoas, na verdade, elas ficam ouvindo muita coisa, muita opinião pessoal, mas não vão consultar a Escritura. Então, consultar a Escritura é ótimo para que você, na verdade, tenha a tua opinião própria a respeito das coisas. Pastor, o senhor pode explicar às pessoas o quão importante é a oferta para a igreja? Olha, isso é muito bom, uma pergunta muito boa. Certamente foi um crente que fez, né? Porque o crente, ele acredita que, na verdade, você deve contribuir com as questões da igreja. Sim, o dinheiro na igreja, que é uma questão muito polêmica, né, na igreja, porque o homem, ele é corrupto, o ser humano, ele é corrupto. Então, o homem é passível de corrupção. Né? Não vou nem dizer a palavra corrupto, ele é passivo de corrupção. Então, por isso, nós temos muitas polêmicas concernentes à oferta e dízimo na igreja. Né? Há pessoas ainda que dizem que é errado dizimar e é errado ofertar. Só que não. Quando você contribui com oferta para a igreja, você contribui para o segmento daquela obra. Vou falar aqui sobre a nossa igreja, uma igreja local. Nós temos missão infantil, né? Nós temos missão de casais, nós temos missão de jovens. Então, a gente precisa de gerar recurso para poder fazer toda essa obra. A gente precisa, na verdade, de cuidar de crianças, cuidar de jovens, cuidar de casais, né, no tocante à família num todo. Ajudamos pessoas que são fora da igreja, que nem crentes são, né? Distribuímos, ajudamos com cesta básica, já ajudamos a pagar contas de luz, já ajudamos a pagar aluguel. E a gente não faz isso sem recurso. Então a oferta na igreja, que a palavra oferta, ela vem na verdade daquilo que eu dou voluntariamente, ninguém me obriga, né? É uma forma de contribuir e gerar recurso para que a gente possa abençoar pessoas e fazer obra social, que também é uma demanda da igreja. Dentro dessa pergunta da oferta, eu mesmo vou fazer a própria pergunta, porque não teve essa. A questão do dízimo. Isso, muito bom, Cassiano. Dízimo é, como você está perguntando, eu vou olhar para você. Dízimo é a 10ª parte, que na verdade, na palavra correta, nem seria a 10ª, seria a primeira. O dízimo foi criado ainda no Antigo Testamento, porque existem 12 tribos do povo de Israel, e dentre essas tribos tinha uma tribo chamada tribo de Levi. Os filhos de Levi, quando foi partilhado terra para eles, quando eles entram na terra prometida, que foi dividido terra, a tribo de Levi não recebeu terra, porque ela era tribo de sacerdotes. Então essa tribo, para ela poder sobreviver, para ela poder continuar fazendo as obras de Deus, ela precisava de que os outros dizimassem. Então Deus estipulou o dízimo como uma primícia, para que na primeira cega de trigo, eles na verdade fossem ofertar, dizimar a casa, né, dizimar o templo, dizimar o tabernáculo, para que a tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes e levitas, pudesse na verdade ter o que comer. Então é assim que funcionava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dízimo continua sendo na verdade necessário. Por quê? Porque com tal qual a oferta, o dízimo, ele na verdade ajuda o custeio das coisas de Deus, os custeios da vida do pastor, que muitas das vezes, muitas igrejas, que não é errado isso, ajudam a sustentar a vida do pastor, porque ele fica muitas das vezes trabalhando de jornada dupla, ele trabalha fora e tem que trabalhar dentro da igreja. No meu caso aqui, eu sou o último a sair da igreja todos os dias, muitas das vezes trabalho fora, então ajuda na questão do dízimo, ajuda a cuidar da minha família, porque eu tenho casa também, eu tenho família, eu entendo o meu chamado, então os irmãos trabalham fora,
que são servidos por aquilo que eu sirvo, eles ajudam, na verdade, a sustentar não só a minha vida, como também a sustentar a igreja, que paga aluguel, a sustentar a luz da igreja, a sustentar as missões que a igreja fazem. Então, o dízimo, ele continua sendo a mesma questão. Paulo, ele vai dizer, no livro de Gálatas, ele diz o seguinte: aquele que é instruído na palavra, reparte os teus bens com aquele que na verdade o instrui. Então, o dízimo, na verdade, no Novo Testamento, ele passa a ser até pior, porque no Antigo Testamento ele vem como uma 10ª parte. No Novo Testamento, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como no livro de Gálatas, Paulo, na verdade, no Atos dos Apóstolos com Lucas e em Gálatas com Paulo, há uma instrução de você, na verdade, dar o máximo que você puder para poder ajudar a sustentar a vida daquele que te instrui, porque essa é a grande questão. É como se fosse, como você falou, um trabalho mesmo. Porque no trabalho tem assim, tu trabalha para receber. Trabalha para receber. Porque a maioria dos pastores tem dificuldade de pedir desculpa e mostrar que está errado. Bom, vamos responder essa pergunta, que eu acredito que foi de um crente, Porque para conhecer jeito de um pastor, ele tem que ser crente. Então eu acredito que você que fez essa pergunta, ou o pastor fez alguma coisa contra você, ou contra alguém que foi injusto, e ele não se consertou, ou alguém que foi disciplinado na igreja e entendeu que o pastor fez de forma pessoal. Então eu vou dividir essa resposta em duas questões. A primeira delas é essa questão: se eu, enquanto homem, enquanto pastor, enquanto amigo, enquanto irmão, errar contra um irmão, eu tenho que me consertar com ele, como qualquer ser humano. Segunda questão: se eu fui disciplinar um irmão, se eu fui corrigir o irmão, e se eu fui duro com o irmão aqui, porque na verdade ele foi indisciplinado, ele cometeu um erro contra outros irmãos, ele na verdade ofendeu o corpo de Cristo, que é a igreja local, eu na verdade fui disciplinado, eu não tenho que pedir desculpa para ele, porque seria a mesma coisa que um pai corrigir um filho com um açoite, seja lá conforme for, com tapa na bunda, porque da cintura para baixo pode bater, conforme a própria Constituição diz, e você for lá batendo no teu filho, e você vai chegar para o teu filho quando ele estiver chorando, sentindo a dor da tua correção, você vai falar: filho, desculpa, papai não queria fazer isso. Não existe isso. A disciplina é disciplina, a correção é correção. Mas se enquanto irmão eu errar contra o irmão, eu tenho que me consertar sim, até porque o simples fato de eu ser pastor não me faz superior a ninguém, Eu não sou superior aos outros irmãos. Eu sou responsável pelos irmãos e não superior aos outros irmãos. Por que não é abordado falar sobre sexo na igreja? Acredito que essa pergunta também foi pergunta de um crente. Na igreja que ele congrega não se fala sobre sexo, mas na Bíblia, na verdade, o sexo ele é falado, ele tem que ser falado. Primeiro porque eu não consigo corrigir um erro sem falar sobre ele. Então, falar sobre sexo na igreja para poder impedir que os jovens ou adultos, na verdade, cometam pecados sexuais é crucial dentro da igreja. Precisa se falar sobre sexo na igreja. Textos no Novo Testamento que abordam sobre sexo. 1 Coríntios, capítulo de número 6 em diante, capítulo de número 1 vai falar muito sobre família. No capítulo número 6 vai deixar bem claro sobre como devo fazer sexo, com quem eu devo fazer sexo, aonde o sexo é pecado e como evitar pecado sexual. Está ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, 2, 3, mas mais precisamente no capítulo de número 6 e capítulo de número 7, tá bom? É bom para a gente poder entender sobre sexo ali. Eu creio que deve ter muitas pessoas se perguntando agora, como você já explicou sobre sexo, eles devem estar perguntando assim: tá, mas então por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Porque no texto de Coríntios, ele vai deixar bem claro pra gente que o sexo antes do casamento ele se torna pecado porque ele é um sexo sem compromisso. E aí, o casamento nesse livro de Coríntios, capítulo de número 6, ele deixa bem claro que o casamento ele só existe por causa do sexo. E esse texto só existe para a gente hoje porque a igreja de Coríntios, lá na Grécia Antiga, a igreja de Coríntios ela era uma igreja que, na verdade, o povo de Corinto era um povo que, na verdade, praticava sexo sem nenhum tipo de pudor. Então, quando Paulo vai instituir uma igreja em Corinto, ele vai, na verdade, entender que precisava de corrigir isso. Então, ele vai pegar os textos bíblicos que falam sobre o homem e uma mulher serem uma só carne, e ser uma só carne com uma mulher, na verdade, tem a ver com o ato sexual, com a cúpula sexual. Ele vai mostrar para eles que, fazendo sexo com um monte de pessoas, eu me torno um com um monte de pessoas, o que biblicamente é pecado. Então, se eu vou fazer sexo sem nenhum tipo de compromisso, eu estou cometendo pecado, sim. Por isso foi estipulado o casamento, para que eu me comprometa com uma mulher, para que a mulher se comprometa com um homem, e ali, na verdade, ela tenha uma vida sexual saudável. E quando a gente fala sobre pecado, eu vou aproveitar aqui o
desejo? Para poder falar o seguinte: pecado na Bíblia é aquilo que me faz mal. Pecado na Bíblia não tem a ver só com a questão moral. No Antigo Testamento, o pecado era uma questão muito moral. No Antigo Testamento é assim: se um homem for pego cometendo adultério, ele é digno de ser apedrejado, e a mulher que estiver com ele seja apedrejada. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus deixa o sexo como algo muito mais pessoal do que moral. Jesus diz assim: se um homem casado tiver pensamentos impuros com outra mulher, ele já está cometendo pecado. Então Jesus acaba com a moralidade do pecado. Pecado não é aquilo que é moral. Pecado é aquilo que me faz mal, tá? Então a gente precisa de entender bem claro isso. A gente tem isso na história do mundo. Sexo inconsequente, sem nenhum tipo de pudor, com um monte de pessoas, morte, doenças e daí por diante. A gente tem isso na história da humanidade. Nossos artistas, a maior parte dos nossos popstars aí, que a gente tem aí ao longo de nossas décadas e séculos, a gente vai perceber que muitos deles morreram, na verdade, por doenças sexualmente transmissíveis, né, que hoje continuam sendo comuns. Então, na verdade, eu não preciso da Bíblia para poder mostrar que o sexo é pecado, o sexo sem compromisso é pecado, porque a própria história já mostra isso. Pecado, ela é demonstrada pela consequência do meu ato, que na verdade vai ser só para mim mesmo e para as pessoas que eu contaminar. A Bíblia fala que somos todos iguais. E por que vocês, pastores, nos tratam tanta diferença?